A TV O Dia veio até o Núcleo de Apoio ao Consumidor da OAB no Piauí, aqui no Espaço Cidadania, conversar com o advogado Michel Saldanha. Ele é especialista em direito do consumidor e também presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB no Piauí. Doutor, muito obrigado por receber a gente aqui no Núcleo de Apoio ao Consumidor. Primeiramente, como funciona esse núcleo? O Núcleo de Apoio ao Consumidor é um espaço destinado ao consumidor para que ele possa vir até aqui, se ele tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, algum problema. Nós estamos aqui todos os dias para orientá-lo, mostrar quais são os meios pelos quais ele pode utilizar para resolver, principalmente de maneira administrativa, qualquer pendência que ele tenha, qualquer problema onde seu direito eventualmente esteja sendo violado. Em relação às reclamações e processos relacionados a plano de saúde, são muitas as ações com plano de saúde? No que se refere a plano de saúde, nós sabemos que existe sim uma demanda relacionada a essa questão, onde diversos beneficiários eles acabam questionando algumas cláusulas contratuais, questionando algumas situações em que eventualmente o plano de saúde ele coloca dificuldades em efetuar determinada cobertura. Assim, existe sim essa situação, mas nós temos visto a justiça atuar de maneira bem célere na resolução desses casos. Uma pessoa está despreparada, de repente ela tem um problema de saúde que requer um atendimento emergencial, um atendimento de urgência, e o plano se nega a atender. O que fazer? Como proceder nesse caso? A primeira questão o plano ele não pode, nas questões emergenciais, nos atendimentos de urgência e emergência, não pode haver qualquer tipo de negativa em relação ao atendimento. Certo? Até porque está se tratando de vida. Então, de repente, o cidadão pode correr o risco de morrer e vai se discutir o que é que cobre, o que é que não cobre. Não, nesse caso, o atendimento deve ser feito, no caso da urgência e emergência. E, se eventualmente o cidadão encontrar dificuldade, ele pode procurar a agência, fazer as reclamações junto à Agência Nacional de Saúde, certo? Procurar os órgãos de defesa do consumidor, para poder registrar aquela situação e poder levar adiante, se futuramente achar conveniente, ajuizar algum tipo de ação para uma indenização por danos morais, danos materiais, dependendo do caso. Em relação à demora de marcação de consulta, que é uma das reclamações mais recorrentes, até quanto tempo a pessoa pode esperar? Infelizmente, nós observamos de maneira bem cotidiana o fato de o cidadão ter dificuldade no atendimento, demorar. O que é que se imagina? Que quando você tem um plano de saúde, você vai poder ser atendido da forma mais rápida, mais célere possível. Mas os planos tiveram um aumento muito grande de adesão, de vendas de plano de saúde. No entanto, eles não se equipararam, não se fortaleceram para atender essa demanda, e isso acaba gerando essa dificuldade. No entanto, a Agência Nacional de Saúde, ela estabelece para cada procedimento o prazo máximo em que o cidadão pode esperar para ser atendido. Então, existem prazos que vão de imediato até 20 dias, 21 dias, vai depender muito da situação, do que o paciente, o segurado está procurando. Pedido de cobertura para medicamentos. Nesse caso, é uma coisa que muita gente quer, ser resguardado, o direito de ter medicamento gratuito. Se pode abrir um processo em casos desses? Numa situação como essa, deve-se verificar se aquele plano específico que foi contratado, se ele tem nas suas cláusulas algo que estipule essa cobertura no que se refere a medicamentos. A Agência Nacional ela não estipula que isso seja uma cobertura padrão para o cidadão. Nada impede que o cidadão possa contratar um plano que tenha esse benefício além das coberturas padrões. O empregado que foi demitido, ele pode continuar com o plano de saúde da empresa? Pode. O empregado que
estava na empresa e a empresa tinha um padrão de um plano de saúde para os seus funcionários, ele pode permanecer por um prazo mínimo de 6 meses e máximo de até 24 meses. Isso vai depender de algumas situações em relação ao tempo que ele permaneceu contribuindo para esse plano de saúde. Vai depender também se ele eventualmente vier a ser admitido por outra empresa. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Inclusive, na eventualidade dele querer permanecer no plano com as mesmas carências, as mesmas condições, ele pode, desde que seja oferecido uma maneira individual. Lembrando que, em qualquer hipótese, a partir do momento em que ele deixa de ser empregado, o custo relacionado a esse pagamento do plano de saúde, ele é do segurado. A empresa, quando fez o seu desligamento, ela já não tem mais nenhum tipo de responsabilidade, ainda que seja solidária, em relação a esse pagamento do plano de saúde. Uma companheira de trabalho recentemente passou por uma experiência que ela tentou marcar uma consulta com um médico e era através de plano de saúde, e aí a resposta que ela teve da secretária foi que ela seria atendida em 7 dias. Aí ela ligou para o mesmo médico e informando que era particular, que ela iria pagar, né, diretamente pelos serviços do médico. E aí o atendimento foi no dia seguinte. Isso cabe um processo, se você puder comprovar que aconteceu um caso como esse? Bem, numa situação como essa, não pode existir diferenciação, certo? O atendimento médico, no caso do pagamento, caso particular ou através de um plano de saúde, não pode existir qualquer tipo de diferenciação. Isso é um abuso, é um crime, e ela deve, sem dúvida nenhuma, se for o caso, até procurar os órgãos competentes, no caso do médico, verificar no Conselho Regional de Medicina, na Agência Nacional, no próprio plano de saúde, porque isso pode gerar, inclusive, a possibilidade de descredenciamento desse profissional, certo? Nós sabemos que o plano, quando o cidadão paga, o médico ele recebe um valor que ele acordado, já está tudo definido, então ele não pode se negar ou preterir o cidadão que tem um plano de saúde em relação a um que vai fazer o pagamento à vista. Se existe o horário, ele deve ser liberado indistintamente para qualquer um. Doutor Michel, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Algo que a gente não tem mencionado aqui, que o senhor acredita que seja importante para dar para o consumidor, para quem está passando por alguma complicação com o plano de saúde? Façam essa avaliação bem criteriosa em relação aos planos de saúde que irão eventualmente escolher. Para quê? Para que você faça adesão a um plano que efetivamente se enquadre dentro do seu perfil de usuário. Torna a dizer, não adianta você simplesmente verificar a questão pelo lado financeiro. É importante o lado financeiro, sem dúvida nenhuma, mas verifique o plano, verifique se ele tem antecedentes de problemas, né, no atendimento, se já houve algumas ocasiões em que ele se negou. Isso você pode fazer toda essa verificação através do site da Agência Nacional de Saúde, se esse plano está efetivamente habilitado para vender, porque existem algumas situações em que os planos são proibidos de vender novos pacotes exatamente pela dificuldade ou pela falta de atendimento às demandas que são colocadas à sua prestação. Então, esse é o nosso recado, e o Núcleo de Apoio ao Consumidor está aqui à disposição de todos os consumidores, exatamente para orientar de maneira clara, objetiva, e que todos os cidadãos possam, conhecendo o seu direito, identificar de maneira correta e célere as ocasiões em que seu direito está sendo lesado e possa exigir o cumprimento do mesmo imediatamente, sem a necessidade de um ajuizamento de qualquer tipo de ação futura.